essa necessidade, né? O mundo online já estava aí, já estava batendo na nossa porta, mas no fundo a gente não estava usufruindo disso da melhor maneira que a gente podia. E com o isolamento, a única forma de você falar com o seu cliente, né, virou o universo online. E essa demanda foi aumentando muito, e mesmo sendo consultora de imagem profissional, eu comecei a fazer muita pesquisa e juntei com toda a minha experiência, toda a minha trajetória na minha própria rede social, né? E resolvi compartilhar tudo que eu aprendi com grandes mestres e tudo que eu aprendi acertando e errando, né, aí dentro da minha rede. E, bom, para quem não me conhece, eu sou Janaína Gurgel, eu sou consultora de imagem profissional e o meu trabalho é pautado em deixar a tua imagem mais coerente com o seu negócio. E eu faço isso através de atendimentos individuais, que hoje são online e também presenciais, e através de palestras dentro de grandes empresas, né? Eu dou treinamentos para equipes com muita frequência. Bom, e hoje a gente vai falar de marketing profissional online com o grande objetivo de te ajudar a impulsionar aí a tua comunicação dentro da tua rede. Mas muitas pessoas me perguntam como é que surgiu essa profissão, de onde veio essa profissão, né? Como é que eu me tornei consultora de imagem? E eu acho bacana a gente contar a nossa trajetória. Eu sei que tem vários empreendedores aí assistindo e sabem que a trajetória de um empreendedor nem sempre é retilínea, né? Ela faz muitas curvas. E consultoria de imagem é minha formação mais rápida, mais simples, a última que eu fiz, mas por detrás da consultoria existem 4 formações muito poderosas que me trazem um olhar especial e diferenciado, né, para o assunto consultoria de imagem profissional. Bom, minha primeira formação, eu sou fisioterapeuta, me formei em Brasília há muitos anos, trabalhei muitos anos com correção postural. Depois, eu me formei em fotografia, fui para São Paulo, estudei 2 anos na Pan-Americana de Arte e Design. Beleza. E trabalhei muitos anos com fotografia de publicidade, que me trouxe um olhar muito especial para composição, iluminação e tudo isso. Depois, eu fui para São Paulo e acabei indo trabalhar de executiva de contas dentro de uma empresa e me formei em gestão comercial, fiz um MBA na FGV em gestão comercial e tive uma experiência de contato, de postura e ética corporativa muito forte, porque eu só atendia empresas de alto padrão. E depois disso, eu tive uma experiência pessoal com o coach, fiquei impactada com o que aquilo pode fazer na nossa vida e acabei também fazendo uma formação na Sociedade Brasileira de Coach, e eu também sou life coach. Só depois de tudo isso é que veio a consultoria de imagem, mas ela foi um catalisador, né, de todas essas profissões. Hoje eu uso o meu entendimento de postura da fisioterapeuta, o meu entendimento de fotógrafa, o meu entendimento pautado na experiência na gestão comercial e o coach, porque se a gente não entende quem está dentro daquela pessoa, a gente não consegue transbordar, né, quem aquela pessoa é e o que de fato ela quer comunicar. E eu amo o que eu faço, adoro ajudar as pessoas a vestirem, né, a sua melhor versão e assim alcançarem mais resultados dentro dos seus negócios. E eu quero passar o slide aqui. Só apertar aí, tá bom. Bom, mas o que é marketing pessoal? Os livros definem marketing pessoal como uma estratégia usada para você vender a sua imagem e influenciar a forma como as pessoas olham para você. Mas eu costumo dizer que marketing pessoal é muito mais do que isso. Significa que você pode gerenciar a experiência que você proporciona para as pessoas quando elas se aproximam de você. Isso é muito poderoso. E você gerencia isso através do seu vestuário, da sua imagem e da sua linguagem corporal. E entender o quanto isso é poderoso e assumir as rédeas e o controle disso é o que vai fazer toda a diferença para você ter mais resultados. Eu não sei se você sabia, mas 90% da opinião das pessoas a seu respeito vai ser formada nos primeiros 4 segundos.
Isso significa dizer que é muito rápido que alguém olha para você e tem uma impressão e toma uma decisão. E a gente contrata as pessoas de acordo com o sentimento que a gente tem de confiança naquela contratação. E isso é tão verdadeiro, porque esse conceito é inconsciente, que existe aquela célebre frase: a primeira impressão é que fica. E fica. E pode ser que você não tenha uma segunda oportunidade de causar uma primeira impressão, né? Por exemplo, se hoje você estivesse com Covid, chegasse num pronto-socorro, tivesse que escolher um médico, qual dos dois você escolheria, né? Certamente o que te passa mais confiança e credibilidade. E essa decisão vai ser muito rápida, porque essa decisão é tomada numa parte inconsciente do seu cérebro, né? E aí eu te pergunto, a imagem que você tem hoje é a imagem que você gostaria de ter? Você sabe que dentro de você tem um profissional com potencial incrível, mas quem olha não consegue ver? É muito importante ter coerência na sua imagem. E hoje, todo mundo contrata, eu contrato, você contrata, a partir da experiência, né, que o profissional proporciona para você. Se é uma experiência positiva, você contrata. Se não é uma experiência positiva, você não contrata. E essa experiência presencial, você tem uma oportunidade muito grande de realmente passar confiança e credibilidade. Mas hoje, as pessoas contratam também pela experiência que elas vivenciam dentro do seu ambiente virtual, dentro da sua rede social. Quando alguém te conhece, a primeira coisa que faz é pedir a sua rede social, não é mesmo? E quando ela pede, ela entra lá. Se ela tiver uma boa experiência naquele primeiro contato, naqueles 4 segundos, ela permanece em contato, em conexão com você. Mas se a experiência não for boa, ele parte para o próximo. Por isso, cuidar da sua imagem online é tão importante. É uma fonte poderosa de conexão e de venda do seu trabalho. E sabe como que as pessoas formam um conceito sobre você? Elas pegam o celular e dão aquela passadinha assim. 1, 2, 3, 4. E dependendo do que ela enxerga naquele ambiente, do que predomina naquele ambiente, ela cria um conceito a seu respeito. Ela cria uma primeira impressão. Portanto, o que ela vê ali predominando é o que vai ficar marcado na mente dela e que vai deixar cravada aquela primeira impressão. Por isso, você quer usar a sua imagem virtual de uma forma estratégica? Porque se você tem essa intenção de usar a sua imagem virtual de forma estratégica, você precisa repensar alguns conceitos. Se a gente parar para ver, hoje, vocês todos estão aqui assistindo essa live, eu não conheço a maioria das pessoas que estão aí, por conta da minha rede social. Hoje, eu sou contratada, eu dou consultoria em São Paulo, por conta da impressão que as pessoas têm na minha rede social. Esse ano passado, eu fiz um tour no Brasil inteiro nas fábricas do Boticário, do Grupo Boticário, dando palestras, em função da imagem que eles descobriram na minha rede social. Então é muito poderoso. Se você quer usar isso de forma estratégica, você precisa repensar alguns conceitos e avaliar, né, qual é o tipo de comunicação que você está tendo dentro desse ambiente. E eu sei que essa dor é muito latente, porque eu tenho visto isso com muita frequência. E diante do cenário de tantas pessoas, tantos profissionais que fazem a mesma coisa que você, por que alguém escolheria você? Né? Hoje a gente não está tendo a oportunidade de se apresentar pessoalmente. E pode ser que olhando a sua rede social, né, um grande cliente decida contratar você. Porque precisa existir coerência entre quem você é, o potencial e capacidade profissional que você tem e o que as pessoas estão vendo na sua rede social. Hoje a sua rede social virou um grande portfólio, né, do seu trabalho, da sua vida, do seu gosto, das suas experiências. E é importante olhar para isso com muita seriedade. Né? E aí eu te pergunto, quantas horas por semana você trabalha? E quantas horas você descansa?
E geralmente a gente entra na rede social e vê aquele festival, né? Foto na praia, foto na festa, foto se divertindo. E sobre trabalho? Quanto você fala de trabalho dentro da sua rede social? Será que as pessoas querem mesmo entrar ali e ver só a sua diversão? Ou elas querem saber o que você faz? A gente trabalha, em média, 5, 6, às vezes 7 dias por semana. E a gente descansa um, dois, mas a gente fala mais do nosso lazer do que do nosso trabalho, né? E aí as pessoas entram dentro do nosso feed e se deparam com um monte de informações e não conseguem ter uma leitura sobre o que você faz de verdade. O seu lado profissional fica perdido no meio daquilo. E é importante, se você quer usar de forma estratégica, dar prioridade para isso. Então, sobre o seu posicionamento em redes sociais, é importante olhar para isso com, como se fosse hoje o seu verdadeiro potencial indicador de trabalho. Olhar para o seu posicionamento vai fazer toda a diferença para você alavancar seus resultados. E eu não sei se você sabe, mas 70% das empresas verificam sim o perfil das pessoas nas redes sociais antes de contratar. E o teu cliente também. A hora que ele decide comprar algum produto, algum serviço, ele olha na rede social antes para tomar sua decisão. Então, se 70% das pessoas estão procurando por algum serviço na rede social, está na hora de olhar para esse ambiente de uma outra forma. E afinal, quem não é visto não é lembrado, né? Se você decidiu que só porque está na quarentena e no isolamento, né, você vai deixar de falar do seu negócio, você está desperdiçando uma excelente oportunidade. Até bem pouco tempo, a gente achava que a rede social era uma grande brincadeira, e a gente usava para brincar, né? E só falava de diversão e de lazer. Mas hoje, a rede social virou a nova Rede Globo. E antigamente custava caro para você poder fazer um anúncio, fazer uma propaganda do seu negócio na Rede Globo. E hoje você tem a Rede Globo aí na palma da sua mão, sem custo nenhum, para fazer propaganda do seu negócio o tempo todo. E essa Rede Globo que você tem na mão hoje, que são suas redes sociais, ela está disponível 24 horas na mão do seu cliente. Então, olhar para isso com seriedade vai fazer toda a diferença. E aí eu te pergunto, se hoje quando eu entrar lá dentro da sua rede social, deixa ela aí para mim que eu vou dar uma espiada. Eu vou entender quem você é, eu vou entender o que você sabe, eu vou entender o que você vende, eu vou entender o que você gosta, o que você faz, eu vou entender o seu propósito ou não. Se eu entrar lá, vai ter uma confusão de ideias vagas. É muito importante ter clareza sobre o que você faz dentro do seu ambiente, né? E, Janaína, mas eu não vendo nada, eu não tenho produto. Mas a rede social, né, o ambiente online, ele pode ser usado para você vender alguma coisa realmente, para você passar o tempo e brincar, e eu acho um grande desperdício de tempo, ou para você construir autoridade. Se você não vende nada, você pode construir autoridade, né, sobre a sua capacitação profissional ali dentro. Senão, por que estaria ali dentro Leandro Carnal, o Abílio Diniz, a Monja Coen? Eles não estão vendendo nada, mas eles estão ali construindo a sua autoridade, né, falando sobre o que eles sabem e conseguindo reter a atenção das pessoas. E você pode fazer isso também. Por isso, é importante olhar de uma forma estratégica para esse ambiente. E ser estratégico é saber onde vai chegar, criar uma direção, criar um objetivo, né? E usar isso da melhor forma possível. Porque esse caminho que você vai trilhar é que realmente vai te alavancar, te trazer novos clientes, né? Te trazer aí uma oportunidade de fazer uma live para pessoas do Brasil inteiro. E aí me perguntam muito sobre privacidade. Não, Janaína, mas eu tenho, o meu perfil é privado, né? Eu vou te contar um segredo sobre privacidade na internet. Não existe privacidade na internet, né? Então, antes de você postar qualquer coisa, pense se o seu cliente visse aquele post, se ele continuaria usando você como profissional. Não existe privacidade. Um amigo seu pode printar alguma coisa que está ali no seu particular, né? E soltar na internet. E a gente não conhece todas as regras de privacidade.
quando você lê aqueles contratinhos e entra numa rede social. E isso muda o tempo todo, é muito dinâmico. Então, se você acha que ter um perfil privativo vai te permitir postar o que você quiser e se expor de uma forma que pode prejudicar a sua imagem profissional, você está muito enganado. Então, não existe privacidade. Eu queria tirar esse mito da cabeça de quem ainda tem. Ai, mas dentro da minha rede só tem família e amigos, não faz sentido eu ficar falando de trabalho. Então, vou te dar outra notícia. Seus maiores indicadores de clientes são os seus familiares e os seus amigos. São as pessoas que te conhecem, são as pessoas que conhecem o teu caráter, que te conhecem desde que você nasceu. Então, eles precisam sim saber o que você faz, saber com quem você trabalha. Pode ser que o teu primo não saiba que você é um bom advogado, porque ele só vê você em festas, em farras o tempo inteiro. Então, é muito importante que você deixe claro para essa rede mais íntima o que você faz. E aí muitas pessoas me perguntam, poxa, eu posso ter um pessoal e um profissional? Eu devo ter ou não? Não existe uma resposta absoluta para essa pergunta, né? Tudo depende do produto que você vende, do serviço que você vende. Mas é indiscutível que a sua rede de relacionamento, né, de familiares, de amigos, ela pode potencializar a venda do seu negócio. Então, não vejo sentido por que não, eles não deveriam saber, né, o que você faz profissionalmente. Bom, e quando você desenvolve bem esse ambiente, você precisa mostrar a sua competência. Porque competência é o mínimo que a gente tem que ter quando a gente resolve vender um serviço, né, um produto. Mas você pode ser uma sumidade. Se você não colocar isso à vista, ninguém vai te contratar, né? Então, ter competência, trabalhar a sua marca pessoal para as pessoas entenderem o que você faz e mostrar o seu trabalho. É isso que vai fazer diferença e fazer com que sua rede social se torne uma ponte poderosa de conexão e atração de pessoas, né? E hoje eu queria falar em especial da rede que eu domino um pouco mais, porque são muitas formas de você se comunicar na internet, mas eu acho que a queridinha da vez agora é o Instagram, né? Muitas pessoas estão migrando para o Instagram e você pode falar de qualquer negócio dentro desse ambiente e eu tenho estudado muito esse ambiente e alavancado os meus negócios e os negócios dos meus clientes também. E aí eu queria te apresentar algumas peculiaridades desse ambiente. Muitas pessoas acordam e falam, nossa, hoje eu vou ter um insight e vou escrever e fazer meu post, né? E a gente acha que vai ter uma inspiração divina por dia, né? Não é assim que acontece. A gente precisa ter um planejamento para dentro do ambiente do Instagram, realmente os assuntos que você aborda terem uma conexão. E para que você não fique fazendo posts aleatórios, você precisa entender esse ambiente. Dentro do Instagram, existem 3 canais de comunicação principais. É verdade, são 3 canais e eles são bem diferentes e se relacionam com pessoas diferentes. O primeiro deles é o Story. O Story, para quem não sabe, né, são aquelas pequenas historinhas que circulam nessas bolinhas e que você pode salvar ali, né? Bom, o story, quem gosta de story é quem gosta de novela, sabe? Que gosta de ver um pouco de bastidor, de entender o que está acontecendo. Mas não necessariamente o story precisa ser um conteúdo fútil, né? O que você está comendo, onde você está e com quem você está. Você pode usar o story para chamar atenção para o seu post principal, para o que está lá no seu feed, né? Se você for um advogado e falar de assuntos trabalhistas, você pode divulgar isso lá no seu stories. E quem gostar de ouvir story vai se interessar e querer dar uma olhada no seu feed. Olha, pessoal, pós-pandemia, as relações trabalhistas vão funcionar de outra maneira. E hoje eu escrevi um post inteiro esmiuçando como vão ser essas relações. Dá uma olhada lá, faz uma visita lá. Então, você pode usar o story para chamar atenção para o seu feed, né? E mostrar um pouco do seu bastidor, de que você é uma pessoa, né? Mesmo vendendo um produto ou serviço, existe uma pessoa ali atrás.
O outro canal de comunicação que existe ali dentro do Instagram é o seu feed. O feed é onde você bota as imagens. Esse ambiente pede imagens interessantes, porque vai ser naquela passada de dedo, lembra de 4 segundos, que a pessoa vai falar, legal, quero seguir, quero saber mais sobre isso. Então essas imagens, elas precisam ser boas, elas precisam ser interessantes, e os textos também, porque quem gosta de ir para o feed são pessoas que gostam de ler jornal, de ler revista, que gostam de entender com um pouco mais de profundidade sobre o que você está falando, né, que querem saber mais sobre o seu conteúdo. Então, é muito importante olhar com todo esse critério visual e com bons textos. E existe ainda o IGTV, que é um ambiente que eu vejo poucas pessoas usando, né, com muito critério mesmo. O IGTV já é um ambiente que pede vídeos um pouco mais elaborados, né? Não são vídeos simples, como acontece no Story, que só duram 1 minuto e que as pessoas, se você tropeçar, se você engasgar, tá tudo bem. Dentro do IGTV, as pessoas querem saber de fato. São mini aulinhas, elas querem aprender com você, querem saber um pouco mais sobre o seu conteúdo. É como se fosse um mini YouTube, né? E eu percebo, quando alguém é fisgado por um assunto do meu IGTV, ela passa a assistir vários em sequência, porque gostou do conteúdo. Então, nesse ambiente, é um ambiente para você falar com propriedade e aprofundar nos assuntos, né? Cabem, às vezes fica alterando, mas cabem aí vídeos longos, mas se você se comunicar numa média de 3 a 5 minutos, já é o suficiente para você passar excelentes mensagens e despertar a curiosidade, né, sobre o que você tem para falar. Bom, agora, para isso tudo funcionar, precisa de planejamento, né? E planejamento é como montar um quebra-cabeça, olhar para o teu feed e pensar sobre o que você vai falar naquela semana, né? E usar de forma estratégica, para que os assuntos tenham uma conexão. Não pode ser post aleatório, misturado. E para isso eu vou dar algumas dicas de ouro. Espero que vocês estejam aí com papel e caneta para fazer umas anotações. Senão depois vai dar para assistir, né, copiloto? Vai? Então tá bom. Bom, vamos lá. A primeira dica de ouro que eu vou dar para vocês é separe um tempo na semana. Para com essa história de acordar e achar que amanhã eu vou estar inspirado e vou poder escrever um post super legal. Não, você vai estar atrasado, você vai ter um compromisso, vai acontecer alguma coisa e você vai procrastinar. Então, tire um dia da sua semana, escolha aí um bloco de horários. Eu geralmente faço isso no sábado ou no domingo. E realmente pensa, faz um planejamento, pode ser mensal, pode ser quinzenal, pode ser semanal. Eu faço semanal porque o meu assunto é muito dinâmico. Mas você tem que parar e elaborar sobre o que eu vou falar essa semana, né? Aonde eu quero levar as pessoas com o meu feed essa semana. E trabalhar aquele assunto. E no mesmo dia, e para mim isso é um prazer, tá? Eu abro um vinho, sento ali no sábado e começo a escrever. E no mesmo dia eu escrevo o texto da segunda-feira, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, já escolho as minhas imagens e já deixo aquilo reservado. Quando chega a segunda-feira, você só precisa soltar o post, né? Na terça, mesma coisa. Então você não tem que ter aquele desgaste de tempo, de energia, pensando no que você vai escrever naquele dia, né? Em como vai prender essa audiência. Não, tá tudo estruturado. Isso se chama planejamento. Outra dica de ouro importante, não se preocupe com a sua concorrência, né? Entregue conteúdo relevante, fale com profundidade sobre as coisas. Não seja superficial e fique contando que só as suas imagens vão realmente conectar as pessoas. Fale sobre coisas relevantes, tá? Independente que a sua concorrência esteja de olho ali no que você está falando. Muito importante, não force venda o tempo todo, porque ninguém se conecta com esses feeds que são muito estáticos e só ficam fazendo venda o tempo todo, né? Esquece isso, porque isso vai afastar a sua audiência. E é muito importante entender quem é a sua audiência. Você fala, tem uma forma de você olhar ali dentro, estatística, tá?
Quando você muda você transforma em profissional, você pode ver as estatísticas e saber se quem está te seguindo são mais homens ou mulheres, se são pessoas de uma faixa etária mais velha ou mais nova, né? O que que elas têm em comum. E aí você pode dialogar de uma forma mais direta. No meu Instagram, por exemplo, 70% das minhas seguidoras são mulheres e 30% homem. Por mais que eu dê palestra e faça atendimentos femininos e masculinos, eu prefiro conversar e trazer assuntos que são mais relevantes para as mulheres, porque obviamente, né, é um percentual maior que está ali dentro. Então eu tenho uma aderência muito maior. Então entenda, né, quem é a sua audiência, com quem que você está conversando. Bom, e o conteúdo? Sobre o que você deve falar? Né? Se você está assistindo essa live aqui hoje, certamente o seu conteúdo principal é esse aqui: trabalho. Né? Mostrar você no trabalho, mostrar os seus colegas de trabalho, mostrar artigos relacionados ao que você faz. O seu trabalho tem que predominar no seu feed, para aqueles 4 segundos, quem olhar, falar, nossa, que interessante, ela trabalha com isso aqui. Esse é o foco principal. No meio de 6, 9 posts, o trabalho tem que predominar, de uma forma ou de outra. Um outro assunto muito legal da gente falar é sobre esporte. Como assim, Janaína? As pessoas que fazem esporte passam uma imagem de resiliência, de uma pessoa determinada, de uma pessoa corajosa, disciplinada, e isso fica somado, né, ao seu perfil profissional. Mas, se você fala demais de esporte, as pessoas podem confundir você com ou um profissional da educação física, ou um atleta, né? Então tem que dosar isso na medida certa, o que tem que predominar é o seu trabalho. Falar de conhecimento, né? O que você faz, onde você estuda, quais são os livros que são referência, quais são as pessoas que são referência para você, né? E me pediram aqui para dar um aviso que o link, mostra para mim de novo, o link está na minha bio, isso aí, o link está lá na minha bio do Instagram, tá? Para poder ter acesso. O Instagram cai direto, quem estava assistindo pelo Instagram, né, acessa o link da bio. Bom, então falar sobre conhecimento, né? Aonde é que você quais são as suas fontes, quais os livros, quais os congressos, né, com quem você realmente aprende e transferir isso, né, quem te inspira dentro do seu feed também vai somar muito a sua imagem profissional. Bom, falar de família muito, as pessoas gostam, né, de saber um pouco sobre quem a gente é, como é que a gente se relaciona, né, quais são as pessoas mais próximas. Mas se a gente fala de família demais, acaba passando uma impressão de que você é só dona de casa ou que você é aposentado, né? Precisa predominar o trabalho e ter uma pitadinha, é como se você estivesse fazendo uma receita de bolo, né? Onde o ingrediente máximo tem que ser o seu trabalho, mas tem que ter uma pitadinha de família, uma pitadinha do seu esporte, pode ter uma pitadinha das viagens que você faz, principalmente quando você viajar, aproveita para criar alguma relação com o que você faz no seu ambiente de trabalho. Isso vai ajudar as pessoas a ver que mesmo quando você está viajando, você ama o que você faz, você está atento a todas as oportunidades de aprender e trazer, transferir isso para dentro do seu negócio. Falar de hobby também é interessante, porque as pessoas que estão visitando o seu feed podem ter um hobby em comum e aquilo gera uma simpatia e as pessoas acabam se conectando com você por conta daquele hobby, querendo saber mais, né? Sei lá, um advogado que joga golfe e de vez em quando posta aquilo lá, pode ser que um cliente fale, nossa, que bacana, eu tenho 2 referências de advogado, esse aqui também joga golfe, que legal, a gente tem uma coisa em comum. Então, um hobby pode também ser um ponto de conexão legal. Agora, nem tudo é tão interessante. Por exemplo, selfie,
né? Uma selfie aqui, outra ali, tudo bem, mas selfie toda hora, mimimi, falar de você mesmo, é uma coisa que todo mundo se cansa. Festas, bebida, eu sei que todo mundo tem vida social e eventualmente a gente tem aí, né, alguns contatos e tá tudo bem. Mas se isso predominar no seu feed, vai passar uma imagem de que você é uma pessoa, né, às vezes à toa, festeira demais, né, e camufla o seu lado profissional. Então, muito cuidado. Esse assunto, sensualidade, o excesso de sensualidade também na rede social pode ser um tiro no pé, né? Eu já vi pessoas sendo demitidas, já vi dores assim de gestores, puxa, eu vou ter que demitir essa funcionária por conta da exposição nas redes sociais. Então, sensualidade demais nesse ambiente realmente não soma, e se você fala muito disso, né, acaba prejudicando a sua imagem. Às vezes um post errado destrói a sua imagem profissional. E fofocas ou temas polêmicos, é claro que a gente precisa se posicionar sobre alguns assuntos, mas quando você é o tempo inteiro ali gerando conflito, as pessoas se cansam um pouco daquela postura, né, e vão cansando isso aí dali. Então é importante ter uma diplomacia para poder conversar e dialogar, né, sem afastar as pessoas do seu ambiente. E como ninguém precisa saber de tudo, você pode eleger sobre o que você vai falar. E aí eu fiz aqui um exemplo muito interessante para você ver como é fácil as pessoas terem uma leitura de um feed profissional. Eu vou mostrar 4 feeds aqui e a única foto que se repete em todos eles é aquela do meio, tá? Da Maria, que é uma designer gráfica, né? Mas quando ela tem um feed assim com muita informação, você não sabe que conceito criar a respeito dela, porque são tantas informações que você não consegue ter um entendimento sobre o que ela é profissionalmente, e é isso aí que eu vejo muito. E quando a Maria fala demais da família, da filha amada, da mãe, da relação, né, do projeto de mãe, também fica perdida no meio daquele feed o lado profissional e parece que ela é uma dona de casa e que por acaso estava no computador ali naquela foto do meio. Se a Maria mostra demais, expõe demais o seu corpo, também ninguém sabe que ela é designer gráfica, né? Agora, se a Maria fala do ambiente de trabalho, mostra alguns projetos, mostra o livro que ela está lendo, mostra que ela é mãe, mostra que ela gosta de viajar e equilibra tudo isso, e o predomínio acaba sendo o que ela faz no trabalho, aí sim ela consegue construir uma autoridade profissional dentro desse ambiente. Percebe a harmonia, percebe como a mensagem, os sinais que ela está emitindo, a experiência que ela proporciona no feed dela, quando a gente chega, é muito mais conectada com a profissão dela, e é isso que a gente precisa fazer, né? Mas como construir uma linha editorial? Como construir um conteúdo legal? É muito importante você olhar para o seu feed como se fosse uma revista, como se fosse um jornal, como se fosse um canal de TV. Se você perceber, um canal de TV, ele tem um roteiro diário. Tem a hora, né, da novela, tem a hora informativa, tem a hora do esporte, tem a hora que fala sobre o programa infantil, né, e uma revista também. Um jornal tem a parte do editorial que vai falar de esporte, tem a parte do editorial que vai falar de comportamento, a parte que vai falar de política, e aquilo se repete, já perceberam? Todos os dias. O que muda é o conteúdo que vai ali dentro. Isso aí são linhas editoriais, são os assuntos principais, né? O core business, sobre o que você pode falar, né? Quais são as suas linhas editoriais, os assuntos que você domina e que você pode falar diariamente para as pessoas. Maravilha! Se vocês lessem o bilhetinho que eu acabei de ler, estava assim, tá show, fica tranquilo. Então agora acalmei mesmo. Obrigada, copiloto. Bom, então sobre o que você sabe falar, sobre o que você pode falar com propriedade dentro do seu ambiente online. Isso é que é o principal, né? E descartar o que é excesso.
E para isso, eu vou colocar no final, você me ajuda, copiloto? No final, eu vou colocar aqui a dica de uma ferramenta que se chama MindMeister, que está escrito aí embaixo. Eu vou colocar o acesso lá para vocês poderem fazer um mapa mental. Para quem não sabe o que é mapa mental, você pode fazer isso numa folha branca, tá? Você pega uma folha branca ou você pode fazer no MindMeister, que é super organizadinho, eu adoro. Mas você pega uma folha e escreve no centro o seu nome e o que você faz. E a partir desse ponto central, você começa a criar quais são as linhas editoriais, os assuntos sobre os quais você sabe falar. E aqui eu coloquei o meu mapa mental, né, da onde surgiu a minha linha de conteúdo, que eu uso hoje mesmo. E como ela se repete, né, frequentemente eu estou falando desses assuntos, mas falando por um outro ângulo, né, de um assunto novo, assim como as revistas, assim como os jornais, assim como os programas de TV, né? Sempre um capítulo novo sobre aquele assunto. Então, no meu mapa mental, eu falo sobre marketing pessoal, eu falo sobre imagem profissional online, sobre looks e combinações, né, que a minha fatia de 70% lá adora. Eu falo sobre empreendedorismo, eu falo sobre jornada do herói, ou seja, as dificuldades que eu tive e como eu superei, que isso ajuda outras pessoas a se conectarem, e um pouco da minha família, né? Porém, eu falo com muito mais peso. 80% do que você vê ali dentro da minha rede social, 80 a 90, é relacionado ao meu conteúdo principal, meu conteúdo profissional, que é marketing pessoal, imagem profissional online e looks e combinações. E aí, 10, 20% eu falo sobre as outras questões. É dessa forma que eu equilibro. Mas você tem que desenvolver a sua. E isso é que vai ser fundamental para você passar a ter planejamento e estratégia. Então, se você quiser entrar no MindMeister e fazer bonitinho assim no computador, ótimo. Se não, pega um papel, um monte de caneta colorida e escreve lá no centro e sai pensando sobre quais os assuntos eu sou capaz de falar e eu posso falar com propriedade. E começa a escrever sobre isso de forma recorrente, toda semana, mas por um novo viés. E eu não posso deixar de ensinar para vocês os 3 Cs do marketing, né, básicos. O primeiro é clareza, deixar o mais claro possível o que você faz, quem você é, né, qual é o seu business principal. O segundo é consistência, né, é falar com profundidade, né, sobre o que você faz, e não falar superficialmente, aleatoriamente. Agora, o principal, que eu acho que é a maior dor, é a constância. Não adianta você fazer um planejamento uma semana, postar lindamente um conteúdo relevante e na outra semana desaparecer, né? Precisa existir uma constância. Determine qual é a frequência que você é capaz de postar. Olha, Janaína, acho que eu tenho uma capacidade de fazer 3 posts semanais. Tá ótimo. Então faça 3 posts semanais e não 3 essa semana e nenhum semana que vem. Eu tenho condição de postar a semana toda, né? E essa constância é que vai fazer as pessoas quererem beber um pouco mais do seu conteúdo e voltar dentro do seu ambiente virtual. E aí eu escuto muito isso. Janaína, eu preciso de uma agência. Você tem uma agência? Quem é a agência que cuida para você? Não, eu não tenho uma agência. Eu faço sozinha. É claro que um profissional desse segmento sempre vai poder te ajudar muito, né? E pode ser que você faça essa escolha. Mas eu hoje gerencio a minha rede sozinha, sem agência. Como? Eu tenho um bom arsenal fotográfico, né? E eu uso mesmo meu próprio celular para fotografar muito. A maioria das minhas fotos são feitas em celular, né? Mas, de tempos em tempos, eu contrato um profissional e faço uma reserva, né? Um estoque, um banco de imagens, né, direcionados com os assuntos que eu quero postar. E esse banco de imagens me faz com que eu não procrastine. Já vi, tem uma cliente, se estiver aí, Renata, às vezes procrastina muito porque não tem a imagem.
para poder postar. Então, se você fizer uma reserva, você não vai ficar preso em soltar, em liberar um conteúdo que você tem escrito só porque você não tem uma foto. Então, chama um especialista, faz um arsenal e guarda ali, que já vai te ajudar, ou então experimenta fazer um laboratório com o seu próprio celular, você vai ver que as fotos ficam incríveis. E eu também uso, e aí vou deixar outra dica, Copiloto, depois bota lá também para o pessoal, o Canva. O Canva é um ambiente onde você cria designs, né? Você pode montar apresentações. A apresentação que vocês estão assistindo hoje, eu montei lá dentro. Você tem posts já com cores e letras montados, você só precisa substituir o conteúdo, né, para redes sociais, capa de livro, folder, diploma, você faz tudo dentro desse ambiente. Para quem quer ter um postzinho mais elaborado, tem um banco de arquivo de fotos incrível ali dentro. Todas as fotos que vocês estão vendo hoje são do Canva. E é muito fácil, muito intuitivo para usar. Existem outros, tá? Eu uso o Canva, mas existem outros também. Então você pode ter esse suporte, né? Janaína, e o WhatsApp? Eu não vou falar só do WhatsApp, não. Sabe aquela fotinha que entra ali com a sua cara no seu Instagram, no seu Facebook, no seu LinkedIn, no seu WhatsApp, né? Em tudo. Ela é o seu novo RG. Aquela foto te representa, ela é muito poderosa. Ela emite sinais muito importantes. Cuidar dessa foto com muito critério é fundamental para você projetar uma boa imagem profissional. E aí, às vezes, a gente encontra coisas desse tipo, né? Uma foto numa festa, bebendo, uma foto com uma exposição corporal muito grande, né? Fotos muito sedutoras e elas estão emitindo sinais. Será que esses sinais estão alinhados com você? Por que não fazer uma sessão de foto mesmo profissional? Foto corporativa, né? Elaborada, com a roupa certa, para passar aquela mensagem que você quer, né? Uma foto estruturada, que te represente de verdade, que passe força suficiente para que as pessoas sintam credibilidade e profissionalismo só de olhar para você. Essa foto é muito poderosa e ela precisa ser escolhida com muito critério. E reuniões online, eu não podia deixar de falar disso, porque afinal de contas, né, isso veio para ficar. Não vai durar só enquanto a gente estiver em isolamento. Nas reuniões eu tenho percebido muitas gafes. Eu participo de muita reunião de networking, sou muito conectada e eu queria dar aqui algumas dicas assim que já vão salvar e melhorar muito a sua imagem profissional. A primeira é muito simples, algumas dicas são técnicas e outras são comportamentais. A dica técnica principal está relacionada com iluminação. Tá? Ter uma boa iluminação vai ajudar as pessoas a enxergarem a sua expressão. E aí existem 6 padrões de iluminação, tá? Básicos assim. A iluminação que vem de frente, onde você vê todo o rosto, a iluminação que vem lateral, onde você enxerga um lado, mas o outro mais ou menos, a diagonal, que também enxerga bem, a contraluz, que eu vejo demais, né, nas reuniões online, muitas das mesas de escritório tem uma janela por trás, e se aquela janela está aberta, você fica dessa forma, você não enxerga o rosto, né? E tem a luz inferior, que a gente usa para contar histórias de terror para as crianças, né? Que ela deixa esse aspecto macabro. E tem a luz superior, que vem de cima para baixo, né? E acaba dando esse ar pesado no olhar e na boca. A iluminação frontal e a diagonal são as melhores, porque a gente consegue enxergar a face, enxergar a expressão das pessoas, é muito poderoso. E isso faz toda a diferença na sua imagem. E você pode fazer isso com uma janela, mudar a posição da sua mesa para você ficar de frente para uma janela, ligar um abajur, ou esses ring lights, hoje eu estou usando um deles, esses objetos também ajudam muito, eu acho que as fábricas de ring light estão bombando de vender, né? Agora, o contraluz acaba com a sua imagem, isso eu vejo demais, e a luz superior, que eu também vejo muito, porque é a luz do teto, né? Que é a única que fica acesa às vezes, e ela pesa o seu semblante, parece que você está com raiva o tempo inteiro naquela reunião. Então, a iluminação é um aspecto simples que já vai fazer toda a diferença para você. O cenário, o que tem atrás de você?
É importante que atrás de você, ou você tenha uma parede lisa, nenhuma informação, ou que você tenha um ambiente muito organizado. Sabe aquelas prateleiras de casa cor perfeitinhas? Porque se tiver um quadro torto, uma coisa pendurada, mais coisa de um lado que do outro, aquilo rouba a cena, as pessoas ficam olhando para trás de você e não prestam atenção em você. Então, cuidar do seu cenário é muito importante. Se precisar vir o computador, chegar perto da parede, que você já resolve isso daí. Outra coisa que poucos se atentam é a cor do seu fundo. Dependendo da cor do fundo, se a sua roupa for da cor do fundo, você se funde com o fundo e não fica interessante, como nessa foto aqui, o branco no branco. É importante que você escolha uma cor de roupa que contraste com o fundo. Vai ficar muito mais interessante. E o enquadramento também. Eu vejo muitos enquadramentos das pessoas degoladas e muito teto acima da cabeça, ou enquadramento torto. É importante você ocupar, dentro daquele espaço, daquele quadrado, mais ou menos 60% daquela tela, porque ficar perto demais é desagradável e ficar longe demais também é muito desagradável, né? Então, você ocupar um espaço para você estar ali próximo de quem está falando. E muito cuidado também para o teu computador não ficar nem muito baixo, nem muito alto, que aquilo causa uma distorção e uma sensação de você estar dentro de um buraco, de você estar olhando a pessoa por uma outra perspectiva. É ruim para quem está do outro lado. Essa altura nivelada com o seu rosto vai passar muito mais profissionalismo. Ah, e o vestuário? Que eu sei que hoje em dia a maioria, né, da cintura para baixo é o pijamão. Bom, o vestuário, eu preciso que você reflita que por mais que você esteja na sua casa, quando você entra nesse quadrado, nessa reunião, você acaba de entrar na empresa da outra pessoa, ou ela entrou na sua. Então é importante que você esteja vestido como se estivesse numa reunião mesmo. É importante que as pessoas olhem e enxerguem aquele profissional, que seu cabelo esteja arrumado, que você tenha, né, um bom aspecto facial, uma maquiagem, porque é dessa forma que você encontraria para uma reunião, né? Se não for uma festa de família, for uma reunião de trabalho, é importante sim que você cuide do seu vestuário. Pontualidade. E pontualidade numa reunião online não significa só você abrir o computador na hora certa. Significa você estar com tudo que você precisa à sua volta. E não precisar ficar pedindo licença, só um minutinho que eu preciso pegar uma água, só um minutinho que eu vou pegar o papel, só um minutinho que eu vou pegar a caneta. Não, isso não é ser pontual, né? Você atrasa a reunião e brinca com a hora das pessoas. É importante que você tenha tudo perto de você, aí sim você vai ser pontual. E câmera fechada? Bom, se o condutor da reunião, a pessoa que estiver coordenando aquele ambiente, pedir para fechar a câmera, ok. Fora isso, é muito deselegante e é de uma falta de educação muito grande você ficar de câmera fechada, porque, obviamente, né, você não está prestando atenção. Né? Não está prestando atenção. Se você precisa ficar de câmera fechada, você devia repensar se você deveria estar naquela reunião. Porque passa uma péssima impressão. E principalmente para quem está conduzindo a reunião, não ver as expressões de quem está em volta é um limitante muito forte para a condução positiva, né, daquela reunião. Então, repense, se você precisa ficar de câmera fechada, talvez não era para você estar ali. É muita falta de educação. E comer e beber durante a reunião online? Pode? Bom, beber até pode. Um café, uma água. Mas comer é totalmente inapropriado. Né? Se não for um happy hour combinado, que hoje as pessoas estão fazendo muito, é totalmente inadequado você se alimentar durante uma reunião. Mostra que você não se organizou o suficiente, né, para que chegasse na reunião e tivesse ali realmente 100% dedicado àquilo. E por último, assim, manter o contato visual. É muito desagradável você estar numa reunião e a outra pessoa está mexendo no celular, está fazendo mil outras coisas, microfone fechado, câmera fechada. Manter o contato visual vai demonstrar uma postura profissional de interesse no outro.
E quando o outro se sente importante, a chance de você ser o profissional escolhido, né, para atender aquela pessoa é muito forte. Então, manter o contato visual é fundamental. Vai passar uma postura profissional, uma imagem extremamente, né, de credibilidade. E tudo isso que eu ensinei é simplesmente porque eu acredito que você pode ser o profissional, se tornar a Apple do seu segmento. Porque a Apple vende a mesma coisa, o mesmo equipamento técnico, né, que outras empresas. Mas qual é a diferença da Apple? Né? O seu posicionamento, o seu design, a sua aparência. Isso é que faz diferença, a sua postura diante, né, do mercado. Se você quer se tornar a Apple do seu segmento, você precisa sim cuidar da sua imagem presencial e online, né? Mas eu acredito que não adianta ter uma boa imagem online, né, e deixar a sua imagem presencial de lado. Precisa existir uma coerência entre a sua imagem presencial e a sua imagem online. Sua imagem presencial é muito poderosa. E como eu não sou uma especialista do marketing digital, né, e eu estou aqui passando para vocês a minha experiência, a minha vivência dentro desse ambiente, porque eu sou especialista, na verdade, em consultoria de imagem profissional. E como consultora, eu já fiz atendimentos individuais, online e presenciais, eu dou muito palestra dentro de empresa, já atendi advogados, nutricionistas, funcionários públicos, médicos, empreendedores. Eu mesma sou prova viva de que uma imagem pessoal ela pode alavancar o seu negócio, né? E se você quer ser um profissional de sucesso, você precisa aparentar que é. Muitas pessoas esperam ter sucesso para se vestir como uma pessoa de sucesso, para falar como uma pessoa de sucesso, para agir como uma pessoa de sucesso. Mas a grande verdade é que hoje você precisa projetar onde você quer estar daqui 5 anos e começar a se vestir, a agir e a se posicionar dessa forma. Porque as pessoas vão reconhecer esse sinal muito mais rápido. Então, se você quer ser um profissional de sucesso, você precisa aparentar. E por isso eu vou contar uma história para vocês bem rapidinho, para vocês verem como cuidar da nossa imagem profissional é muito poderoso e pode trazer muito resultado na sua vida. Logo que eu me mudei aqui para o Espírito Santo, fiz uma transição de carreira muito brusca, né? Eu larguei o meu emprego em São Paulo, eu me separei, eu mudei de cidade, eu recomecei a vida do zero. E foi uma época de dificuldade financeira muito grande. Isso aconteceu há 6 anos atrás. E nesse período, para poder me conectar com as pessoas e conseguir uma oportunidade de trabalho, porque, afinal de contas, eu era a escória, né? Desempregada, divorciada, sem dinheiro, eu decidi que eu ia me matricular num curso na FGV. Fui fazer gestão comercial na FGV em Vitória. E eu passava a semana, nessa época eu estava morando na casa da minha mãe, assim, de favor, numa cidade pequenininha aqui perto chamada Guarapari, né? E eu passava a semana cuidando das minhas filhas, estudando loucamente. E quando chegava sexta-feira, que era quando eu fazia a FGV, que eu vendi todas as minhas joias para poder pagar aquele curso, eu me arrumava sexta-feira. Eu vestia a minha melhor roupa, eu arrumava o meu cabelo e eu me ajeitava inteira, um sapato alto e eu partia para a FGV. E eu ia para lá com R$ 30 no bolso, né, para o pedágio da ida, 10 para a ida, 10 para a volta e 10 para o churrasquinho do intervalo. E eu entrei naquela sala de aula muito amedrontada, porque, né, desempregada e aquelas pessoas todas, assim, donos de empresas, gestores importantes, mas eu entrei, né, com toda a minha postura. Eu sentava na primeira fila, eu nunca faltei uma aula, né, eu me dediquei demais, tirei as melhores notas e foram 2 anos assim de muita dedicação. E
Os anos se passaram, né? Acabou, as primeiras pessoas que me contrataram acabou sendo os meus colegas da FGV. Eu não contei para ninguém a dificuldade financeira que eu estava passando. E aí, logo que eu saí da FGV, eu fui dar uma palestra. E para minha surpresa, na plateia tinha uma colega que tinha estudado comigo. E alguém fez uma pergunta e eu contei essa história, né? Que eu botava a minha melhor roupa, né? Que eu me vestia, eu projetava onde eu queria estar daqui 5 anos e ia para a FGV. E ela levantou atônita e falou assim: Jaina, eu não acredito. O primeiro dia que você entrou na sala de aula, eu cutuquei a pessoa que estava do meu lado e falei assim: Meu Deus, quem é essa mulher? Olha só que poderosa, que cara de rica. Essa mulher deve ser super bem sucedida. Quem é ela? Mal sabia, né? Que eu estava ali nos momentos mais difíceis financeiros da minha vida e da minha carreira. Né? Mas aquela imagem me ajudou a chegar onde eu queria, me ajudou a conquistar o que eu precisava. Os meus colegas da FGV foram os primeiros que me contrataram e isso fez toda a diferença. Por isso, eu sou um pouco como você, né? Eu sei que a minha imagem me atrapalhava a minha credibilidade. Quando eu reverti esse quadro e passei a cuidar disso, fez toda a diferença. E é por isso que eu te pergunto, a sua imagem hoje te ajuda a fechar negócio? Né? A tua imagem hoje, ela te ajuda a alavancar a sua carreira e te ajuda a fechar negócio? Bom, depois de atender tantos profissionais de áreas diferentes, né, de segmentos diferentes, e ajudar essas pessoas a construir uma imagem profissional de sucesso, eu percebi sim que existiam muitas dores em comum entre essas pessoas, né? E eu acabei construindo um curso online que se chama Construindo uma Imagem Profissional de Sucesso, né? O propósito desse curso é te ajudar a entender como que você pode desenvolver a sua imagem pessoal, o seu marketing pessoal, né? Através do seu vestuário, do seu comportamento, da sua linguagem corporal, de todos esses aspectos que vão somar e passar credibilidade e profissionalismo para o seu cliente, né? Com esse curso, você vai ficar independente, né? Vai ter mais controle sobre os sinais e a imagem que você está passando. E utilizando isso a seu favor no seu dia a dia, você vai conseguir ter mais resultados, porque eu vejo meus clientes tendo isso direto. O Construindo uma Imagem Profissional de Sucesso tem 8 módulos, né? Num formato de videoaulas mesmo. E eu explico sobre vestuário, comportamento, linguagem corporal, tudo para desenvolver sua imagem profissional de credibilidade, né? E além desses 8 módulos, ainda tem um capítulo bônus, né? Sobre posicionamento em redes sociais, que a gente fala um pouco do que a gente viu aqui hoje, né? E outros aspectos também. Todo esse conteúdo ele vai ficar disponível para as pessoas que adquirirem o curso para acessar quantas vezes você quiser durante 12 meses. Você pode ver, rever quantas vezes você quiser, de onde você estiver, só precisa ter internet, né? Bom, caso você tenha alguma dúvida durante o curso também, você vai poder fazer perguntas e eu vou te responder através de e-mails. E assim você vai tirar mais proveito de todo esse conteúdo, porque todas as dúvidas que você tiver, eu vou conseguir sanar, né? Se tudo isso tiver feito sentido para você e você achar que você merece, né, investir na sua imagem profissional, assim que terminar essa palestra, você pode sim se inscrever nesse curso e pode ter acesso a todas as aulas, né? Esse curso, habitualmente, hoje, ele é vendido por R$ 427, mas essa é uma oferta especial que eu estou fazendo, né, num valor do investimento de R$ 297. E esse valor você pode parcelar em 12 vezes o seu cartão de crédito, né? E assim que o seu pagamento for aprovado, você já recebe o link e já começa a ter acesso, né, às aulas e você pode assistir quantas vezes você quiser. Bom, eu acredito muito no meu conteúdo, porque eu já ajudei muitas pessoas, né, a mudarem a sua imagem profissional. E se você seguir todas as orientações, né,
e comprar, fizer esse investimento no curso, depois de 7 dias, se você achar que esse curso não faz sentido para você, não era isso que você esperava, não tem problema nenhum. Você pode mandar um e-mail e eu vou devolver todo o seu investimento, assim, esse é um compromisso que eu faço, né? Mas eu quero reforçar que as inscrições para essa turma, elas vão ser encerradas em breve, né? O carrinho abre hoje, né? Então, portanto, assim, não perca essa oportunidade, não perde tempo, porque é hora de investir em você e na sua imagem profissional. E tudo que eu quero é que você passe a projetar para o mundo, né, o profissional que realmente você é, que muitas vezes está na sua sombra, que está escondido por detrás e que as pessoas não conseguem enxergar, né? Esse é o meu maior desejo. E eu quero muito agradecer a presença de todos. Eu vou dar uma espiada rápida, porque eu sei que alguns escreveram aqui umas perguntas no chat, né, copiloto? Me mostra aí as perguntas principais. E vai ser um prazer responder para vocês. Aqui dentro do chat também eles vão disponibilizar esse acesso ao curso, né? E eu pedi também para a turma colocar lá o acesso ao Mind Master. Você precisa fazer esse brainstorm, precisa fazer seu mapa mental para você sair do lugar, parar com essa rede social que não te leva em lugar nenhum e começar a olhar para ela de uma forma estratégica. Vamos ver? Vamos ver alguma pergunta? Deixa eu beber uma água aqui. Uma dúvida que sempre trazem para mim é essa questão, se vale a pena ter uma rede social, né, particular e uma profissional, e fazer diferença, essa distinção entre elas, né? E eu falo que não tem uma verdade absoluta, mas eu acho muito importante, dentro do seu ambiente profissional, as pessoas enxergarem um pouquinho de quem é você, enxergarem um pouquinho do seu lado pessoal, entenderem quem está por detrás daquela empresa, entenderem quem está por detrás daquele produto, entenderem quem está por detrás daquele serviço, principalmente. Porque essa conexão, essa identidade com as pessoas é que de fato vai fazer, né, o cliente decidir por você, né? Tem mais alguma pergunta aí? Muita gente tímida. Se quiserem fazer alguma pergunta no chat agora, pode fazer, tá? Essa aula vai ficar disponível aí no meu YouTube, né, copiloto? Vai ficar disponível dentro do meu YouTube e eu vou deixar o link também lá na minha bio durante um tempo, se você precisar rever algum conteúdo e pensar melhor a respeito, né? Ciro Trigo, olha aí, a cor da roupa que usamos. Ai, adorei a pergunta. Que bom ver gente conhecida aqui assistindo. Claro que a cor da roupa, ele perguntou se a cor da roupa que a gente usa passa alguma mensagem. Passa sim, a gente fala sobre isso no curso online. As cores têm significados, né? Para pensar, as agências de publicidade, elas desenvolvem as logomarcas baseada no estudo da psicologia das cores. As cores têm significado sim, e elas são muito poderosas, você pode usar isso a seu favor. Eu não escolhi o amarelo à toa. Eu sei que todo mundo aí comentou na minha rede social. O amarelo, ele traz alegria, inovação, é a cor do sol, né? De energia, de calor humano. Eu escolhi o amarelo de forma proposital, aliás, é porque é uma cor que eu uso muito raramente também, para chamar atenção para essa campanha. E o vermelho tem seu significado, o preto tem seu significado, o azul. Todas essas cores têm sim. E lá no meu curso eu falo sobre isso e você pode eleger as que estão mais conectadas com as mensagens que você quer passar no seu ambiente profissional. Agora estou com tela cheia. Cadê? Deixa eu ver mais alguma pergunta. Ciro, que legal que você estava aí. Agora estou vendo aqui. Deixa eu ver. Márcia, Janaína, no curso você desenvolve, ensina sobre esses temas que você abordou hoje? Sim, eu falo um pouco sobre esse conteúdo, mas o curso é muito pautado no desenvolvimento da sua imagem pessoal. Por quê? Não adianta nada ter uma linda imagem online, né? E ela ser. E quando as pessoas te conhecem pessoalmente, tem aquela decepção imensa. É muito importante você ter uma boa imagem presencial e transbordar ela online. Essa é a melhor forma de você criar conexão com as pessoas, porque é genuíno, é verdadeiro,
né? Então é muito importante você zelar por sua imagem presencial. Não tem nada pior quando você encontra uma pessoa que faz maior sucesso aí na internet, aí você encontra e fala, nossa, é você? Né? Eu adoro quando as pessoas me encontram na rua e falam assim, nossa, mas não é que você é igual à internet? Eu falo assim, mas não era para ser, né? Então, cuidar da sua imagem virtual está muito relacionado a cuidar da sua imagem presencial. Deixa eu ver, quem tiver uma pergunta, pode colocar. Ai, que coisa linda, Eliane Cabrini. Suas dicas estão mudando muito minha vida profissional. Eu fico muito feliz, Eliana. Estou muito feliz com a sua transformação. Olha, tem gente recomendando ali, Daniele Cabrini. Obrigada. Bom, a nossa mudança é muito. Eu falo isso muito na minha mentoria, na minha consultoria de imagem, que a forma como a gente se vê, né? Se você se vê bem, a gente constrói a nossa autoestima, né? E a gente precisa se ver bem. Quando você se vê bem, se vê bonita, se vê com uma imagem coerente à sua imagem, a imagem que você gostaria de ter, essa visão, ela retroalimenta a sua estima e te faz mais poderoso. E aí você se vê bem, você se sente bem, você se sente bem, você se vê bem. Então, estar bem vestido, cuidar da sua imagem, você olhar aquela imagem refletida no espelho e gostar do que está vendo, é fundamental para você retroalimentar a sua autoestima e seguir em frente, né? Então, isso é muito importante. Deixa eu ver como é. Eu vou rolar aqui para ver uma pergunta anterior. Consegui. Maravilha. Muito bom. O link da página do curso da Bia. É o quê? O link dessa página aqui, o link da página de acesso à venda ao meu curso vai estar ali, né, no link da minha bio. Você acessa a minha bio e você já vai cair direto na página. Lá eu explico um pouco mais sobre o que está contido, né, nesses 8 módulos, sobre o que vocês vão aprender, sobre aspectos do vestuário, da linguagem corporal, da sua comunicação, que são coisas assim que eu ensino dentro da minha consultoria de imagem, né? Mas assim, custa 10 vezes mais do que isso, né? Numa consultoria individual. E no curso você tem assim um acesso por um preço muito especial. Bom, temos mais perguntas? Vamos lá. É tão legal, né, esse negócio ao vivo, online. Por aqui no YouTube a gente não vê a carinha de todo mundo, como eu vejo no Zoom, com frequência lá nas minhas mentorias, né? E aí o que vocês escrevem no chat para mim é muito legal. A Andresa falou que eu fico muito bem de amarelo. Não é, Andresa? Pois é. Eu também adorei. Essa roupa fez um sucesso incrível. Mas não bastou a roupa, tá? Eu tive um suporte aí, a fotografia, que o Ciro Trigo, que recomendo demais esse profissional, tá? Ciro Trigo que fez essas fotos, ficaram incríveis. Muito obrigada. Aproveito para recomendar aqui uma outra profissional também, que cuida de marketing realmente digital, uma expert, com ela que eu aprendi tudo, que deve estar aí me assistindo, a Ariadna Brito. Fantástica, maravilhosa. Uma super profissional. Consegui, ó, boa noite, top demais. Sou cliente da Janaína, olha que legal. Vocês não cansam de mim, não, gente? Daniele Cabrini, obrigada por ter assistido. Que ótimo. Bom que as minhas clientes e os meus clientes também, né, se apegam e não soltam nunca mais. Mas é porque eu estudo muito e eu estou sempre trazendo realmente alguma novidade. E eu só compartilho na minha rede, faço questão de falar isso, eu sou muito transparente. Eu só compartilho, só faço indicação de serviço, de produto, de roupa, só do que eu já experimentei, só do que eu já testei. Tudo que eu falei para vocês aqui eu testei e funcionou, né? No meio de tudo que eu já aprendi. E eu acho isso muito importante, a gente ser transparente, né, com o que a gente ensina e com o que a gente traduz para as pessoas. E é isso que faz as pessoas se manterem conectadas, né? Bom, estamos com quanto tempo de transmissão aqui? 2025. Quase 1h30, né?
Maravilha. Bom, olha, aqui parou de subir perguntas. Eu não sei se meu chat está parado. Adoro seus conteúdos. Sou consultora de imagem e estilo. Olha que linda, Márcia Jans. E me inspiro muito em você. Gratidão por passar a sua experiência. Nossa, ô Márcia, muito obrigada, assim. Olha que bacana, uma pessoa do mesmo segmento, né? E a gente aprende muito um com o outro mesmo. E é importante a gente ter a humildade de correr atrás de aprender mais. Eu também tenho as minhas inspirações, as colegas que são do mesmo segmento e que eu estou sempre indo lá beber daquela água. Porque também a rede social delas é interessante e a gente consegue entender qual é aquela mensagem, né? A rede social é uma possibilidade imensa de você transmitir a sua mensagem. Que mensagem você quer deixar para o mundo? Né? Como você quer, o que você quer deixar na sua história? E é um canal incrível para você criar autoridade e transmitir sua mensagem. Nossa, que legal. Muito obrigada. Depois quero printar esses comentários legais aqui. Bom, equipe, a gente permanece? Bom, então, eu vou aqui me despedir, dar uma boa noite para todos vocês. Lembrando que o link de acesso ao meu curso, né, vai estar disponível lá no link da minha bio no Instagram, tá? Acessem e no meu perfil também, tá bom? Foi um prazer tê-los aqui e espero que as dicas que eu dei vocês coloquem em prática, porque só absorver conhecimento e não botar em prática, você fica com obesidade intelectual, né? Vai guardando tudo aquilo. Tem que botar a mão na massa. Esse fim de semana quero ver todo mundo construindo linha editorial, né? Construindo, fazendo seu mapa mental e elaborando estrategicamente que mensagem você quer passar para o seu cliente. E deixando o seu feed estruturado para todo mundo entender o profissional capacitado, experiente que você é. Tá bom, gente? Boa noite. Nossa, muito obrigada. Boa noite a todos.